Olá! Neste vídeo, nós vamos falar sobre o comportamento dos gases, com foco nas leis dos gases e na lei de Clapeyron. A ideia é mostrar como grandezas como pressão, volume, temperatura e quantidade de matéria estão relacionados entre si e como isso parece na prática e não só na teoria. Para isso, realizamos alguns experimentos simples, utilizando reagentes do dia a dia e também materiais de laboratório para observar a formação de gás e as variações de volume e pressão em sistemas fechados. Ao longo do vídeo, vamos conectar essas observações com as leis dos gases e com a equação de Clapeyron, mostrando como elas ajudam a descrever e entender o que está acontecendo. As leis dos gases descrevem o comportamento dos gases ideais relacionando suas principais variáveis, pressão, volume e temperatura. Essas leis são fundamentais para compreender fenômenos físicos, químicos e processos industriais da engenharia química. A primeira lei que vamos ver é a equação geral dos gases, que é quando P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. As interpretações que essa equação geral permite que a gente tenha é que, quando a temperatura é constante, o volume de um gás é inversamente proporcional à sua pressão. Logo, quando comprimimos um gás aumentando a sua pressão, o volume diminui. Quando a pressão é constante, o volume de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Logo, ao aquecer um gás, suas partículas se movimentam mais rapidamente, aumentando o volume. Quando o volume é constante, a pressão de um gás é diretamente proporcional à temperatura. Então, quando um gás é aquecido em um recipiente rígido, a pressão aumenta proporcionalmente à temperatura. Agora, a segunda equação que vamos analisar é quando a gente quer fazer um estudo único de um gás ideal e usamos a equação de Clapeyron, onde é PV é igual a nRT. P sendo a pressão, V o volume, N o número de mols, R a constante universal dos gases e T a temperatura. Essa equação unifica todas as leis dos gases e permite prever o comportamento de um gás ideal sobre diferentes condições. Para o experimento caseiro, iremos utilizar bicarbonato, vinagre, uma garrafa plástica transparente amassada e um pedaço de papel, seja papel toalha, papel higiênico ou aqueles papéis de filtro. Primeiro, colocamos um pouco de bicarbonato em um pedaço de papel dobrado. Logo em seguida, colocamos o vinagre dentro da garrafinha. Para o experimento acontecer, colocaremos o papel com bicarbonato dentro da garrafa com vinagre, mostrando que houve a formação de CO2, gás carbônico, e que vai se acumulando dentro da garrafinha. Agora, vamos observar a lei de Clapeyron na prática. Primeiro, medimos 1, 3 e 5 gramas de bicarbonato de sódio e colocamos cada quantidade dentro de um balão diferente. Esses balões foram acoplados na ponta de uma seringa de vidro, onde colocamos sempre 10 ml de vinagre. Quando apertamos o êmbolo, o vinagre entra em contato com o bicarbonato e ocorre uma reação que libera gás carbônico. Como o gás fica preso no sistema, ele entra no balão e faz com que ele se expanda. De acordo com a lei de Clapeyron, se a pressão e a temperatura se mantêm praticamente constantes, o volume do gás é diretamente proporcional à quantidade de matéria. Por isso, com 1, 3 e 5 gramas de bicarbonato, nós obtivemos balões com diâmetros aproximados de 6, 7 e 8 centímetros, mostrando que quanto mais gás é produzido, maior é o volume ocupado. Olá, você já teve curiosidade em saber como funciona o ar-condicionado? Se nunca teve e eu despertei essa curiosidade agora, ou se já teve, mas nunca pesquisou, vamos ensinar nesse vídeo. Primeiro, você tem que entender os 5 processos básicos do ciclo de refrigeração, que são a compressão, condensação, expansão e evaporação. Começando pela compressão, o processo começa com o compressor. Esse dispositivo é considerado o coração do ar-condicionado. Ele tem a função de comprimir o fluido refrigerante que está em estado gasoso, baixa pressão e baixa temperatura, aumentando assim sua pressão e sua temperatura. Agora, assim que sai do compressor, o refrigerante é um gás quente e pressurizado. Em seguida, temos a condensação. O gás quente pressurizado é conduzido para o condensador, onde ocorre a troca de calor com o ambiente externo, impulsionado por um ventilador que fica na parte externa. O líquido refrigerante perde energia para o ambiente externo. Isso faz com que o fluido se condense, saindo do estado de vapor para o estado líquido. A expansão é possível por causa de uma peça chamada estreitamento. Quando o líquido de alta pressão e baixa temperatura passa por esse estreitamento, ele não consegue passar completamente, apenas partes dele passam saindo
mais lentamente do outro lado do que na velocidade que eles entraram. Essa lentidão, assim como a expansão novamente do tubo em que ele está, faz com que tenha menos líquido na mesma área em comparação com o outro lado. Isso gera a expansão dele. Essa expansão faz com que o calor que estaria só em um lugar seja espalhado, assim esfriando o líquido e o fazendo perder calor.